Fala, gente boa. Você viu que o Bolsonaro mudou a estratégia de defesa dele, né? Ele não nega mais que teve uma tentativa de golpe de Estado. Nem dava para continuar negando com tantas evidências aí. O que ele passou a fazer agora? Não, agora ele está dizendo que ele era vítima desse golpe de Estado e pior. Ele indica quem eram os responsáveis. Ele joga os parceiros dele na tentativa de golpe aos leões. Ele culpa os militares que estavam ao lado dele tentando dar um golpe. É claro que esses militares e outras pessoas ligadas a eles não gostaram nada dessa mudança de postura do Bolsonaro. Por quê? Porque ele caguetou os caras. Ele entregou o jogo e, tirou o corpo fora. Você vai ver nesse vídeo aqui que estratégia maluca é essa que entrega o Braga Neto, que entrega o general Heleno, coloca todo mundo na cena do crime. E ele, Bolsonaro, na verdade, não passava de uma vítima que foi pressionada, mas que não aceitou dar o golpe de Estado. Então ele seria um herói, né? Ele evitou o golpe de Estado. É mais ou menos isso que a defesa do Bolsonaro resolveu tentar vender pra gente como uma tese da defesa. Pois é, vem comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Folha de São Paulo. Bolsonaro tenta jogar trama golpista para Heleno e Braga Neto e militares reagem. Sim, saiu da boca do Bolsonaro essa nova versão de que ela é vítima? Não, mas não precisa. Saiu da boca do advogado dele, de um cara que ganha milhões de reais para defender o Bolsonaro. E quando fala, ele está falando em nome do Bolsonaro. A estratégia que vai ser utilizada pela defesa no processo. Então, é indiretamente as palavras do Bolsonaro, porque o advogado não vai falar nada que o Bolsonaro não autorize ele a falar, obviamente. Então, é por isso que a gente diz que o Bolsonaro está caguetando os caras para tirar o corpo fora. Olha só esse texto aqui do Josias de Souza. Advogado insinua que Bolsonaro seria vítima e não mentor do golpe. Sim, o advogado disse numa entrevista, ele foi na Globo News, e ele disse numa entrevista que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o golpe. Mas ele admite que o golpe existia, que tem lá o documento, a minuta do golpe, tudo que foi encontrado pela Polícia Federal, mas ele diz, Bolsonaro não tinha nada a ver com isso não. É tudo culpa dessa galera que tem o nome aí nesse documento. Pode ver que o nome do Bolsonaro nem aparece nesse documento. Sim, o advogado disse isso numa entrevista para a Globo News, e a gente vai ver um trechinho aqui em que ele fala exatamente isso. Bolsonaro, no entender da Polícia Federal, é o chefe dessa organização criminosa. Olha, eu vou colocar para você de uma outra forma, então. O que poderia induzir essa sua conclusão? Dizer o seguinte, olha, essas ações que me parecem elas muito concentradas num grupo de FS, né, de gorros pretos, lá o Kid Isso preto. É. Gorro preto também chamam. Eles são chamados assim por causa dos gorros. Do gorro preto. Me parece muito concentrado nesse grupo aqui, né? E a gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas, é um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado de uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares, enfim. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, ou supostamente o general Mário Fernandes, né? Não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, porque é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Mas o que o senhor acha? É o que está escrito. Como advogado? Eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente. Aliás, ele está excluído deste arquivo. Então, ele, na visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado... Se for verdade, eu não sei como eles combinaram com os russos. Você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta... Mas então o Bolsonaro seria bypassado? É só você ler. O senhor acha que sim? Sim. Sim, não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Ele seria traído por esses militares. Bom, ou tá na cara que ele não ia aderir. Então... Aí, a estratégia do advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que é esse cabra aqui, né,
que é o advogado do Bolsonaro especificamente no processo de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sim, porque para cada crime o Bolsonaro tem um advogado diferente. Por exemplo, venda das joias é um advogado. Vacinação, lá, a falsificação do cartão de vacina é outro advogado. E no caso do golpe, é esse cara aqui. Nessa não é nem só ele, tá? É uma junta de advogados, mas esse aqui é um dos principais. Inclusive recebeu uma belíssima grana, uma pequena fortuna para defender o Bolsonaro nesse caso. Bolsonaro tinha em cofre recibo de depósito de 6,8 milhões de reais a advogados. O Bolsonaro tem uma sala lá no Partido Liberal, no PL, lá em Brasília. E aí a Polícia Federal fez busca e apreensão na sala dele e encontrou num cofre um recibo de depósito de 6 milhões e 800 mil reais para 2 escritórios de advocacia, 3 milhões e 400 para cada um. Um outro escritório e o escritório desse advogado que você acabou de ver aí, que está falando que o Bolsonaro, na verdade, ia ser traído pelo Braga Neto, pelo general Heleno, e não ia participar do golpe. Ele disse, você viu, né, que ele não iria jamais aderir. E Neto, e dias para trás já tinha mandado essa, ó. Defesa de Braga Neto ressalta lealdade do general a Bolsonaro. O recado é, não me entrega se não te entrego. Eu estou sendo leal a você. Tudo que eu fiz foi com lealdade a você. Não seja traíra, Bolsonaro. É isso que esse recado quer dizer. Não seja traíra. Isso foi no dia 23. E aí agora, ontem, o advogado do Bolsonaro, dia 29, né, 6 dias depois, solta essa história de que a culpa era dos militares, que eles iam tomar o poder. Por quê? A alegação é, eles iam então organizar a eleição? Iam nada. Iam nada. Eles iam simplesmente tomar o poder, o Braga Neto na presidência do Brasil, né, como coordenador geral do gabinete de crise, o Heleno como vice-presidente do Brasil, como chefe de gabinete dele. Eles não iam fazer eleição coisíssima nenhuma, o Bolsonaro ia ficar chupando o dedo e eles iam continuar governando o Brasil. Então, segundo essa tese do advogado, o Bolsonaro foi pressionado a dar o golpe, por isso que ele é vítima, porque os militares, o Braga Neto, o Heleno, o Mário Fernandes, ficaram pressionando o Bolsonaro para dar o golpe. Mas o Bolsonaro, muito legalista, muito dentro das 4 linhas da Constituição, falou que não vou dar golpe coisa nenhuma. E agora... E aí, então, como ele disse, não vou dar golpe coisa nenhuma, os caras resolveram organizar esse gabinete de crise que tirava o Bolsonaro fora da jogada e tomava o controle do país. Essa é a tese do advogado do Bolsonaro. Se a tese do advogado do Bolsonaro é a tese do Bolsonaro. Então agora ele resolveu entregar os comparsas dele para tentar se livrar. O que é nada mais, nada menos que um gesto gigantesco de covardia. Essa que é a verdade, né? Por quê? Porque ele está vendo que ele vai ser preso, então ele está tentando de alguma forma tirar o corpo fora, nem que seja colocando as pessoas que são seus principais parceiros na cadeia. Ele topa. Para ele não ir preso, ele entrega Braga Neto, entrega todo mundo, entrega o que for necessário para ele não ir preso. E é isso. Essa é a estratégia que o Bolsonaro adotou a partir de agora. E isso não vai acabar bem. Por quê? Braga Neto, general Heleno, cedo ou tarde vão prestar depoimento no processo. E aí, se eles estiverem insatisfeitos com o Bolsonaro, pode ser que eles resolvam contar a verdade. E aí a casa cai de vez.